E aí que a gente entra com a tecnologia Herbitrap, tá? Por quê? Tendo isso, a gente vai trabalhar com uma resolução alta, a gente consegue trabalhar com resolução acima de 15.000, isso é técnica, né, de massas, para separação das massas, e aí isso facilita muito no nosso dia a dia para a identificação desses compostos. E sejam todos muito bem-vindos para mais um Conversa de Mercado aqui da FC Pharma. E nessa semana nós estamos tratando de um tema muito importante que muitas empresas estão procurando mais informações. Bom, nós sabemos, né, em 2018 tivemos a descoberta de impurezas de nitrosamina em medicamentos. A nitrosamina está no ambiente, mas quando ela passa de um certo limite, ela começa sim a ser prejudicial. Então, no tema de hoje nós vamos discutir o uso da tecnologia Herbitrap acoplada à cromatografia gasosa na determinação de nitrosaminas em medicamentos. E é claro que convidamos uma expert no assunto e dou boas-vindas aqui a Mônica Regina Piovani, que é especialista de produtos em cromatografia gasosa na Thermo Fisher. Muito bem-vinda, Mônica. Prazer ter você aqui. Olá, muito obrigada. Agradeço pelo convite para a gente ter essa oportunidade de participar e conversar um pouquinho com vocês e falar sobre esse tema muito importante. Então vamos lá, Mônica. Bom, e começa explicando um pouco para a gente, por favor, o que são nitrosaminas, né? O que devem ter, então, essas concentrações controladas? Tá. Então, como você mencionou, lá em 2018, ocorreu um problema, né, de identificação dessas nitrosaminas em insumos da indústria farmacêutica. Principalmente insumos que são utilizados para a produção de compostos chamados sartranas, eu sempre troco. E esses medicamentos são utilizados normalmente para controle de pressão arterial, então muita gente consome, é normal, né, no nosso dia a dia. E essas nitrosaminas, numa certa quantidade, elas podem ser consideradas até como cancerígenas. Então, a partir desse momento, em 2018, muitos órgãos, né, controladores internacionais, e também aqui no Brasil, a gente começou a ter uma atenção com relação a isso. Por quê? Isso pode ser prejudicial, então a gente precisa monitorar nas matérias-primas, no produto acabado, e mapear a possibilidade de formação dessas nitrosaminas ao longo de todo o processo de fabricação dos medicamentos, para evitar essa contaminação dos produtos, né, e contaminação dos nossos pacientes, no caso. Mônica, e quais são os principais desafios, né, na identificação das nitrosaminas? No caso das nitrosaminas, o principal desafio é que a gente pode ter problema de sensibilidade e seletividade, porque a concentração de controle, o limite de concentração é muito baixo. Então, a gente está falando na ordem de 30 ppbs, partes por bilhão. Então, são concentrações muito baixas. Esses compostos, a maioria deles, são muito similares em alguns pontos, quando a gente fragmenta, principalmente quando a gente vai para análise no GC-MS. Então, a gente precisa de um equipamento, a gente precisa de uma técnica muito seletiva para conseguir analisar esses compostos. E aí que a gente entra com a tecnologia Herbitrap, tá? Por quê? Tendo isso, a gente vai trabalhar com uma resolução alta, a gente consegue trabalhar com resolução acima de 15.000, isso é técnica, né, de massas, para separação das massas, e aí isso facilita muito no nosso dia a dia para a identificação desses compostos. Eu consigo separá-los, eu consigo quantificá-los com segurança. E principalmente porque a gente está trabalhando muitas vezes com estudo. A gente acha que corre o risco de ter se formado em determinado pedaço da produção, mas não é certeza que houve essa formação. Então a gente não sabe se ela vai estar lá ou não. Então, a gente precisa ter muito cuidado nessa busca. Bom, Mônica, você estava falando da identificação dos compostos. Bom, tem diversas técnicas para isso, né? Além
cromatografia gasosa, né? Que outras técnicas também são necessárias nesse processo? Tá. Para a parte de nitrosaminas, além do GC, para fazer os mais voláteis, para ter análise desses compostos que são mais fáceis de ser analisados por GC, a gente também pode analisar os compostos via cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas. Tá? Então, eu posso trabalhar com alta resolução, com a tecnologia Orbitrap também, ou trabalhar com a tecnologia com analisadores de massas do tipo quadrupolo. Tá? Isso vale para o GC quanto para o LC-MS. Quando a gente já está com o estudo, a gente já identificou, a gente já sabe mais o que a gente está buscando, quais são as nitrosaminas que a gente está buscando, a gente pode ir para a utilização, né, tanto de LC-MS quanto GC-MS, usando analisador do tipo quadrupolo. Além disso, existe a possibilidade também de analisar esses compostos que são utilizados na formação dessas nitrosaminas, né? Essas contaminações que causam a formação da nitrosamina via cromatografia iônica. Então, é uma gama muito grande e vai muito do que a gente está buscando ali e tentando identificar um pouco mais. Muitas vezes, esses estudos precisam ser feitos em todas as etapas da produção do medicamento, a identificação, fazer uma avaliação de risco, tudo mais, para garantir a nossa segurança depois no consumo desses medicamentos, né? O que é super importante. Mônica, com certeza. Queria agradecer a tua presença aqui. Eu também queria deixar o microfone aberto. Se você tem outras considerações para trazer para a gente sobre esse tema, fica à vontade. O microfone é todo seu. Sobre a parte das nitrosaminas, a Thermo Fisher tem um site, thermofisher.com/nitrosamines, que seria nitrosaminas em inglês, e lá as pessoas podem encontrar um pouquinho de cada uma das técnicas mais adequadas para realizar essa análise. Além disso, algumas informações a mais, atualização das normas do FDA para análise das nitrosaminas, porque a Anvisa utiliza muito como referência esses órgãos regulatórios do exterior. Então, se eles já têm um método, já tem alguma coisa que indica, já facilita muito para a gente aqui no Brasil, né? Então, já dá para adiantar um pouquinho mais o processo. E a gente tem todas essas informações lá no site. Além disso, a gente também tem alguns cursos que a gente tem feito, webinars. Então, se vocês procurarem thermofisher.com/nossas soluções, sem cedilha, sem acento, sem nada, vocês vão encontrar os nossos cursos e também algumas notas de aplicação em português e espanhol, que a gente tem agora também. Então, já consegue ter mais informação sobre tudo isso e o que ajuda no nosso dia a dia, deixa a coisa mais rápida. Perfeito, Mônica. Queria agradecer muito a tua presença aqui no Conversa de Mercado. Obrigada. Eu que agradeço. E todos vocês que estão nos acompanhando, gostaram do vídeo? Deixem mais comentários. Querem saber mais sobre nitrosaminas? Então, entrem em contato com a Thermo Fisher, escrevam pra gente e até o próximo vídeo.